Muito bem, voltamos com a Cidade Viva e agora a gente fala um pouco mais sobre literatura e sobre leitura. E eu começo o bloco de agora falando com a Elisiane, ela que é escritora infantil. Elisiane, primeiramente, como é que você começou a escrever livros para esse público? Então, Priscila, eu comecei a escrever livros para os meus filhos, né? Quando eles estavam em idade de alfabetização, eu tinha uma certa dificuldade em encontrar livros escritos em caixa alta. Então, eu comecei em casa. A minha casa sempre teve muitos animais, quase um zoológico. Então, tínhamos situações diárias com as crianças e os animais. E juntos começamos a criar contos. E eu colocava isso em caixa alta para estimulá-los a ler, já que a caixa alta é a primeira letra que a criança entra em contato na escola, né? E dessa maneira os livros foram surgindo, porque o meu interesse maior era despertar nos meus filhos o mesmo gosto pela leitura que eu sempre tive, né? Então assim surgiram as coleções Pequenice e Primeiro Olhar. Agora, Elisiane, como é que você vê essa questão do estímulo à leitura já nessa primeira infância? É importante que a gente traga também esse costume para os pequenos já se adaptarem com os livros? Com certeza, principalmente porque hoje nós já vemos os nossos bebês bem diferentes daqueles bebês que nós fomos, né? Eles já vêm mais conectados, mais estimulados, ligados no que está acontecendo ao redor. Então, nada mais seguro do que mostrar esse nosso mundo para eles através da leitura, né? Quando o pai está lendo um livro com o seu filho, está desenvolvendo o emocional da criança, está cativando, está mostrando um caminho seguro que ela pode seguir tranquilamente. Agora, além dessa questão infantil, a Elisiane também tem novidades aqui para Chapecó, que é a editora Inverso, que está contando e relatando aí o dossiê das Irmãs Galvão. Conta um pouquinho para a gente como é que está sendo esse processo. Isso, o dossiê das Irmãs Galvão foi escrito pelo Michael Monteiro, que é um chapecoense e que vem agora juntamente com as irmãs para Chapecó no dia 15 de julho para fazer o lançamento do livro aqui em Chapecó, no shopping. A editora Inverso, então, está trazendo eles e também está vindo para Chapecó. Nós estamos abrindo um escritório da editora aqui, uma representação, para ficar mais próximo ao público chapecoense. E estimular ainda mais também a produção de obras locais, né? Isso, exatamente. Eu acho que tem muita gente boa escrevendo na nossa cidade, né? Nós tivemos agora recentemente o lançamento de Cartas de Isabela, da jornalista Isabela Fernandes, que foi um sucesso e ainda está sendo muito bem recebido. Então vamos estimular a escrita e a leitura aqui na cidade. Agora a gente vai provocar um pouco você que está em casa. A gente continua falando sobre literatura e eu converso agora com a escritora Eliane Corona. Eliane, livro já lançado também. Quero que tu conte um pouquinho pra gente o que é que tem nesse livro Provocação e um pouquinho também da tua trajetória. Boa noite a todos. Sim, o Provocação foi um livro que começou há alguns anos atrás, com as tragédias e as dores da vida. Ele inicia com uma parte romântica, suave, mas vem se desenvolvendo com os dramas. Durante 2 anos e meio, eu fiquei em pesquisas com os pecados capitais, lendo sobre pecados, conversando sobre pecados, vivendo os pecados e fazendo essa análise. Desenvolvi, então, uma poesia para cada pecado, onde também acabei ilustrando, fazendo uma tela para cada pecado, que já circula nas universidades e em alguns lugares aqui do nosso município. Em breve vou fazer também agora uma exposição na Assembleia Legislativa do nosso estado. Durante esse período, muito café com o escritor Flávio Panceira e com o professor Alfredo Gerzi Baís, desenvolvemos a ideia de que todos os pecados incidem no próprio eu. Todos os pecados são meus, mas tem um que, se fizermos, estaremos prejudicando outrem. Então, eu criei o 8º pecado capital. Então, hoje trabalhamos com 8 pecados. Agora, Eliane, transformar esse assunto em poesia já é algo que você gosta há bastante tempo, desse tipo de texto literário? Como é que funciona a tua relação com a poesia? A poesia vem comigo desde os 13 anos.
ficou de uma maneira mais enfática a partir do casamento, onde passei a viver e respirar muita poesia. Mas a temática dos pecados eu acabei desenvolvendo porque eu pensava, se as pessoas pararem para me ouvir, o que ouvirão? Ouvirão algo de novo, de qualidade, ou ouvirão vai chover hoje, está calor, né? Então, acabei me dedicando mais no estudo de uma temática abrangente, humanística, que é uma característica bem forte sempre da poesia, embora a poesia pode ser sempre contestação política, pode ser... né, ela vem para todos os temas, desde que com qualidade. Então, os pecados para mim ficou legal, porque eu gosto desta linha bem humana, bem intimista, e que eu possa me expor verdadeiramente. Agora é importante a gente falar também, Eliane, da questão do trabalho que vocês realizam dos escritores aqui de Chapecó em função da Associação Chapecoense de Escritores. Como é que você vê, principalmente a questão do consumo dessas obras por parte dos chapecoenses? Sim. Não é só por parte do chapecoense. O brasileiro tem hoje os índices menores do mundo de leitura. Embora nosso estado seja diferente. E no Rio Grande do Sul, ainda mais diferente. Ainda se lê mais no Rio Grande do Sul. Mas o nosso estado desenvolve-se muito em universidades. E visto que em Chapecó hoje a gente tem mais de 20 unidades de ensino superior, é um nível muito grande. Mas, com relação à associação, você fala da Associação Chapecoense de Escritores. Sim, nós temos a ACHE, que é uma instituição que, se eu não me engano, fez agora 30 anos de existência. Então, é uma associação bastante antiga. Já fiz parte dela. Hoje, por uma opção, nós temos uma outra associação que estamos representando e estamos fazendo desenvolvimento por outro lado, que é a Associação de Escritores e Esperantistas, para divulgar também esta língua que se diz morta, mas que não é morta. Ela está um pouco adormecida ou tão elitizada que fica poucos a falar. O escritor Flávio Panceira falará posteriormente sobre isso. Mas o intuito de estarmos em associação é para nos fortalecer. Fortalecer um ao outro de uma maneira efetiva, leal, justa, honesta. E é só assim vamos conseguir levar uma literatura de qualidade para este público diferente, de um público jovem que vem aí umas crianças totalmente para frente, que a gente nem sabe mais lidar. Outro dia eu estava com a minha filhadinha e ela falou, eu falei, Isadora, eu te cuido tanto, tu cuidarás de mim quando ficar velha? Diz ela para mim, eu não, né, Dinda? Preciso trabalhar. Então a gente vem aí com uma geração totalmente diferente, antenada. Aí eu falei para ela que eu não ia ficar velha. Ela disse para mim, sinto muito lhe informar, Dinda, mas envelhecer faz parte do ciclo da vida. Então, a partir desta fala com ela, a gente percebe uma geração totalmente diferente. Muito diferente da nossa, da anterior. E é o que nós vamos deixar para esta geração? Que tipos de valores vamos deixar? Que princípios deixaremos? Então, a literatura e o fortalecimento em grupo, né, ajuda sempre. Agora, nos bastidores, você falou um pouquinho sobre esse teu 8º pecado capital. Agora eu vou pedir para te encerrar essa parte falando um pouquinho sobre ele também, declamando a sua poesia. Pois é, então, eu acho que talvez eu possa declamar a primeira, que é para que ficou sendo a vaidade, e aí depois eu falo também o 8º pecado. Seria esta a verdade,
a vaidade, pecado ser? Toda cheia de perfume, ronda sem queixumes o abismo do querer. Sonha mesmo em ser o mundo, nem por um segundo lembra do viver. Faz da vida uma história, páginas de glória, de um berço imaculado ao mármore gelado, vaidades a percorrer. Diante disso, o escritor Flávio Panceira e o professor Alfredo Jerzy Baís, nas nossas conversas no Book Café, sempre me dizendo, todo esse pecado incide na gente mesmo. Vamos lá para o que incide no terceiro. Deus, generoso ensina, não julgueis as almas peregrinas, todas santas criaturas, irmãos no milagre divino. Venham beijar-lhe os pés ou secar o suor da fronte. Seu afiado linguajar entristece e fere. Trêmulo, descrente e pálido, vê sua semente ferir inocentes, cintilar de dor num desvairado desejo. Deste frio coração livrai todos, da fofoca, do julgamento prévio, da maldade e do profano. Então, o 8º pecado capital ficou sendo a fofoca. 10 minutos.